projetos de lei que concedem a liberação do porte de armas para advogados foram aprovados na Comissão de Segurança Pública do Senado. O uso por esses profissionais será permitido para a defesa pessoal. O projeto de lei de autoria de Flávio Bolsonaro, junto com um projeto de autoria de Cleitinho Azevedo, tinha relatoria favorável. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Eu começo com a Priscila aqui, porque eu tenho aí uma dúvida, não sou da área da Justiça. Claro que é uma tramitação inicial e agora vai para a CCJ. Pode se determinar no caso, o armamento para uma categoria, ou isso é algo que a Constituição não permite? Sim. Ótima pergunta, Tiago. Primeiro, por que teve essa equiparação? Por que a gente tem, né, esse projeto de lei? Porque o advogado, isso foi entendido pelo relator, né, Flávio Bolsonaro, o advogado, ele é indispensável à administração da justiça. E aí, para equiparar o advogado aos juízes e aos membros do Ministério Público que já detêm o porte, foi feito esse projeto de lei trazendo essa equiparação, porque a gente não tem hierarquia entre, né, essas pessoas que são indispensáveis à administração da justiça, a razão pela qual esse projeto de lei. Agora, o artigo 6º, é muito importante que a gente explique aqui rapidamente. Nós temos uma lei, né, que é o Estatuto do Desarmamento. No Estatuto do Desarmamento, a gente já tem lá no artigo 6º as pessoas que podem portar. Claro, qualquer pessoa que passe pelo psicológico, né, a Polícia Federal faz lá o psicológico, pode ter posse de arma, de armas que são permitidas. Então, assim, se a pessoa passar pelo psicotécnico, ela pode comprar, ter o seu armamento em casa, passando por todos os requisitos. Então, isso, a posse que você ter dentro de casa pode ser qualquer pessoa, desde que preencha esses requisitos. O que é importante a gente também aqui dizer que não é que todo advogado também terá direito a esse porte. Por quê? Porque, de igual forma, ele vai ter que ter alguns requisitos. Ele tem que estar regularmente inscrito nos quadros da OAB, ele vai ter que passar ainda ele vai ter capacidade técnica, capacidade psicológica, ele vai passar, né, por todas as diretrizes que já passam as pessoas que têm direito a esse porte, tá? Então, só para dizer que a grande finalidade desse projeto de lei, Tiago, foi, de fato, inserir, né, dentro dessa equiparação as pessoas que lidam com a justiça, já que o Ministério Público e os juízes já detêm esse porte, fazendo uma equiparação para a proteção pessoal dos advogados. Pois é, Rodolfo, você concorda com essa discussão? É difícil saber se isso vai prosperar no Congresso, né? Porque existem brechas, enfim, talvez isso nem é pautado nos plenários. Mas, de qualquer forma, é uma discussão que está sendo feita. Tiago, eu vou ser breve, porque depois da aula que a professora Priscila deu aqui, ela até cessou até minhas dúvidas em relação a isso. Há uma categoria, pode abrir aqui um precedente para outras categorias também, que vão se subdividindo nisso? A professora Priscila mostrou aqui, ela que é professora, está bem atenta nisso, e eu acompanho literalmente o que ela relatou aqui. Bom, o Sérgio Zagarino pergunta para você também nessa discussão. E, obviamente, a própria Priscila explicou que são pessoas da área da justiça, né? E aí talvez outras categorias não poderiam pleitear também, independente de ser ou não ser da área da justiça, Sérgio? São dois temas diferentes, Tiago. Primeiro, o tema é relacionado à liberação do porte de arma num contexto geral. Afinal de contas, todo mundo tem uma profissão, independente de qual profissão seja. Então, a gente tem que defender, primeiro, a liberação do porte de arma no Brasil, atendendo aí todos os requisitos de saúde mental, de estabilidade da pessoa. Afinal de contas, a arma não é a responsável por atirar sozinha. Então, eu defendo a liberdade individual de qualquer cidadão em território brasileiro poder se defender. Porém, como nós ainda não estamos avançando ainda nesta discussão, eu defendo a necessidade, com urgência, da liberação do porte de arma para advogados. Porque não foi 1, 2, 3, 4, 10, 20, centenas de advogados assassinados no Brasil, vítimas de clientes. Clientes que muitas vezes invadem o escritório, não satisfeito com o resultado da ação, muitas vezes criminal ou ligado ao direito de família, e tiram a vida do advogado que está ali sem a possibilidade de poder exercer a sua defesa. E lembrando, se dentro do cenário da justiça no Brasil, que, antes de qualquer coisa, não há de se falar em justiça sem falar na figura do advogado. Então, se o advogado ele é tão indispensável para a manutenção do direito e da justiça,
Por que tem uma diferenciação em relação à figura do juiz e do promotor? É inadmissível pensarmos nessa hipótese. Portanto, nada mais justo do que ter sido aprovada na Comissão de Segurança do Senado a autorização para o porte de arma, que agora vai tramitar na CCJ, que também, ao meu ver, não há impedimento algum para esse impeditivo, que futuramente irá avançar para a discussão no Congresso Nacional. Espero que os deputados e os senadores tenham juízo e façam valer aí o direito de defesa pessoal dos advogados. Felipe Monteiro, seu posicionamento em relação a isso, concorda, discorda com a maioria aqui? Eu discordo do Zagarino frontalmente, né? O que tem a ver o advogado ter função preponderante na justiça com o fato dele ser autorizado a ter porte de armas, né? É um absurdo isso. O advogado tem que ter porte de armas nenhum, o juiz também não tem que ter, o promotor não tem que ter, entendeu? E a Priscila foi muito clara quando separou o que é o posse de arma, que você seguindo determinados requisitos no Estatuto de Desarmamento você consegue ter, com posse que você conseguir colocar a arma e passear por aí com a arma na cintura, né? E eu aposto por você o seguinte, Zagarino, que a profissão do advogado, com certeza, deve ser as pessoas que menos... não é que mais sofre homicídio, né? Então, assim, não dá para você querer esse privilégio, que na verdade não é direito, é um privilégio que não tem nenhum sentido, né? E um ponto que também queria colocar aqui, né? As pessoas acham, né, partindo de premissa completamente equivocada, que aumentar o porte de arma, a posse de arma na população irá reduzir a violência. Não vai reduzir a violência nenhuma. Existe um estudo do IPEA, muito bem escrito, que fala que quando você aumenta a comercialização da arma em 1%, você aumenta o homicídio em 2%. Mostrando claramente que tem uma relação direta entre aumento do posse e do porte com o aumento dos homicídios, né? Existe um estudo do professor do INSPER chamado Thomas Conte, que ele pega todos os estudos feitos no mundo todo, né, e chega à conclusão seguinte: 95% dos estudos sobre armamento apontam claramente que você aumentar o armamento da população, você aumenta a violência e aumenta o número de homicídio. Então, considerando tudo isso, né, não dá para uma pessoa racional bater no peito e ser a favor de armamento de toda a população do Brasil. Isso é surreal, não tem nenhum sentido. Surreal, Pepe. Surreal é a gente viver num país que as armas, elas entram pelas nossas fronteiras sem um mínimo controle, que as armas que estão no país estão em posse de traficante, de assaltante, que estão roubando dia após dia pessoas de bem que não tem como sequer se defender. Isso é um absurdo no Brasil. O porte de arma no Brasil é medida de urgência. Não há de se falar hoje de uma democracia plena. Também, né? Os últimos 2 delegados que morreram, vítimas de assalto, morreram porque estavam armados. Né? Ou seja, o ladrão viu que estava armado, ele viu que estava armado e atirou. Então, assim, claro que é absurdo você ver que os traficantes, as organizações criminosas estão armadas até o dente, mas isso não tem relação nenhuma com o fato de você querer armar a população. E tem um ponto que você colocou aqui que não é verdade. Existem vários estudos, né, inclusive do CNJ, que apontam que 67% das armas utilizadas pela bandidada, né, vem da fabricação interna do Brasil, não vem de fora das fronteiras, como as pessoas defendem, Vem dos Estados Unidos, Pepe. A maioria não. Vem também, a maioria não. Isso eu aposto dinheiro pesado aqui, porque tem estudo sério falando sobre isso. Você sabe por que os dois delegados... Meu argumento é baseado em estudo. Você sabe por que os dois delegados... Você sabe por que os dois delegados eles foram brutalmente assassinados? Porque a partir do momento que eles são delegados, eles já nem sabiam que era delegado, cara. Eles já estão em risco. Eles nem sabiam que era delegado. Se ele já está armado, eles nem sabiam. O policial no Brasil. O ladrão não perguntou. O bandido não perguntou. Desculpa, Zagarino. O bandido perguntou: qual que é a tua profissão? Delegado, tu tá morto. Pá. Mas ele o bandido viu que o cara estava armado e matou o cara. A sua visão... Porque achava que ele fosse ter uma reação. A sua visão é deturpada em relação à segurança pública. O delegado, ele acorda já com um alvo nas costas. Um policial civil, militar, que seja federal, isso é outra discussão. Com um alvo nas costas. Eu concordo com você. Então não dá para falar... Os delegados, os policiais, né, quando o bandido vê que é policial e é delegado, mata mesmo sem dó. Exato. E eles são armados. Isso acontece também. Essa é uma outra discussão. Mas volta para a discussão. Essa é outra discussão. O que eu falei foi o seguinte: as duas pessoas, 2 delegados de polícia, que foram mortos recentemente aqui em São Paulo, né? Foi morto porque estava armado, sem o ladrão saber que eles eram da polícia. Não, ele foi morto porque teve um vagabundo que foi lá e deu um tiro nele. Sim, esse é o ponto. Não porque ele é delegado ou não, nesse caso específico com a arma. Quando a pessoa está armada, né, o bandido... Ele tem uma reação muito mais grave e muito mais forte do que quando... E a pessoa sem a arma não tem reação nenhuma.
Porque ela não consegue se defender. Nem com a arma tem, cara. O fator surpresa acaba com esse argumento teu aí. Você tem que ter um mínimo de direito de poder se defender, Pepe. Bom, esse assunto é importante, a segurança pública. Você que nos acompanha já notou a nossa campanha Chega, falando sobre a criminalidade, e a gente volta na programação, claro, falando sempre sobre esse tema.